Olá a todos, eu sou Micael Amorim, acadêmicos no YouTube, então já aproveita e se inscreve aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura, né? Bom, uma das maiores e mais perniciosas mentiras divulgadas pela classe dos ditos leitores é a de que um livro é uma viagem, uma fuga do mundo em torno, que a leitura serve para nos desligar da realidade, que nos fecha em nosso pensamento ou coisas semelhantes. Mas isso, é claro, é apenas mais um traço da personalidade do que se pode chamar do leitor pop. Aquele sujeito que cheira livros, que adora exibir seus exemplares de Harry Potter, adora postar fotos em frente a estantes. Não há nada de mais falso do que dizer que uma leitura é uma forma de fugir da ordem externa, uma forma de refugiar-se na ordem mental. Se algo é inegável em toda a história da literatura universal, é justamente o fato de que não se deve ir às obras de ficção para sair deste mundo. Pelo contrário, deve-se ler para recuperar o elo com a realidade que fora perdida, pelas ideologias, pelo corriqueiro, pelo banal, para estarmos cada vez mais com os pés firmes no chão e conscientes da situação em torno, cientes de nossas circunstâncias, para usar um termo orteguiano. Então não se trata de sair do mundo, mas antes de adentrar nele. Parar de acreditar no mundo que criamos em nossa mente, com nossos pensamentos, e compreender o mundo que se apresenta diante de nossos olhos. Mundo este que é tão real quanto o sol ou o calor do fogo, que vem de fora aquecer nossos corpos e iluminar as trevas da nossa ignorância. Os personagens da literatura expressam muito mais do que um mero sonho. São modelos de vidas possíveis inspirados na realidade, inspirados em situações verossímeis. Personagens como Lara Ribas, o sujeito que acha que por ter inclinações da vida intelectual não tem obrigações com o sustento da família, são totalmente verossímeis, são personagens que poderiam existir na realidade. Ou Emma Bovary, uma esposa que vive de aventuras amorosas fora do matrimônio, ou a Marcela, uma moça bonita, só que interesseira, o personagem de Machado de Assis. Ou ainda o Ivan Illich, personagem de Tolstói, sujeito infeliz, frustrado e totalmente dominado por suas circunstâncias, incapaz de controlá-las, mas que ao se deparar com a morte ele acaba percebendo quem ele é de fato. Ou Heitor, o príncipe de Troia, que é um arquétipo do herói viril, corajoso, justo. Então, em suma, ter cultura literária significa bem mais do que ter erudição. Literatura é bem mais que passatempo ou distração. Não se trata de um mundo diferente do nosso, com vidas diferentes da nossa. É antes um mundo possível com vidas que não são as nossas, mas que poderiam ter sido. É claro que eu não estou aqui dizendo que os personagens são banais e que você vai cruzar com eles na rua. Só que são situações que poderíamos ter passado, decisões que poderíamos ter tomado e erros que poderíamos ter cometido. Então são essas situações reais, possíveis, que formam o nosso imaginário e moldam o nosso caráter. As histórias sempre fizeram isso ao longo das eras. Sem isso, nós não somos mais que plagiários de orangotangos, como diria Ortega Gasset, seres incapazes de olhar para a relva e sentir-se perdido como Robinson Crusoe, de imaginar-se ao ser traído por um amigo, como Edmond Dantès, traído por Fernando no Conde de Monte Cristo, ou reconhecer as profundezas de uma mente inteiramente e verdadeiramente má, como a do Conde Drácula de Bram Stoker. Então, quem não leu Shakespeare dificilmente saberá reconhecer as sutilezas demoníacas do ciúme, ciúme que levou Otelo, o Mouro de Veneza, a tirar a vida da inocente, doce e apaixonada Desdémona. Então, pode até ser que a vida imite a arte, mas é certo que sem a arte não se saberá bem viver. As narrativas literárias, elas servem para isso, elas são verdadeiros mapas para quem dispõe de uma única vida e um tempo demasiado limitado para viver todas essas gamas de situações. A gente só vive uma vez, Ortega Gasset dizia que viver é sentir-se perdido, mas aquele que negar o mapa, ele estará um tanto mais perdido, ele nunca vai se encontrar. Eugen Rosenstock, ele disse o seguinte: há em nós uma mudez que espera tornar-se linguagem. Ora, a cura para essa mudez, ela não pode estar em outro lugar que não os clássicos da literatura. Os literatos são como guias ou faróis que iluminam o caminho. Eles são capazes de expressar o que sentimos, mas não sabemos dizer, não sabemos colocar em palavras.
Eles fazem diferentes estilos, sob diferentes formas e gêneros literários, seja nas peças de Shakespeare, nos contos das Mil e Uma Noites, nos romances de Dostoiévski. O literato, ele põe na pena toda a gama de situações humanas possíveis. O Olavo, o professor Olavo, ele tem toda a razão quando ele diz que a literatura brasileira ela não reflete em nada, não mais a realidade do país, não mais fala ao brasileiro. E se ela não fala ao brasileiro, ela fala a quem? Ela ainda poderá servir para algo, quando tudo que tem a oferecer são explorações banais da psique humana, situações artificiais, personagens nada verossímeis, estranhos ao nosso cotidiano e vazios de dramas humanos universais. Porque uma literatura que não reflete modelos de vida, ela não tem razão de ser. Ela tornou-se panfletagem, retórica vazia, passatempo. Os clássicos da literatura, eles são clássicos justamente porque eles narram ao leitor algo mais que simples e banais situações. Eles expressam situações humanas universais, elevam a condição do leitor no momento da leitura, tornam o leitor mais humano, por assim dizer. O leitor não vai a um clássico apenas para se entreter com uma boa história, ou com uma historinha boba, mas ele vai para aprender a ser gente, aprender a ser um ser humano, aprender fatos da sua cultura, do seu país e principalmente da sua alma. Claro, ele vai encontrar esses modelos de vidas possíveis, mas ele vai encontrar chaves para interpretar o bicho homem, o que é o ser humano. Como um ser humano são, ele enxerga a realidade, como é a vida de um ser humano. Então, quando se lê dessa forma, buscando esse crescimento como pessoa, Aquiles deixa de ser um personagem fictício, um personagem distante, que existe só em nossas mentes, e passa a ser um esquema interpretativo do próprio mundo em que vivemos, da nossa própria vida. Emma Bovary, do personagem do Flaubert, ela foi incapaz de buscar nos livros esse tipo de ajuda. Esquemas de interpretação da sua vida, ela os usou como incentivo. Olha só a loucura, a inversão. Ela os usou como incentivo para negar a sua vida, para distanciar-se da sua vida, vida de esposa, de mulher casada. Então, em vez de completar-se pela leitura dos romances, ela fragmentou-se ainda mais. Entregou-se a uma vida dupla, onde tudo se tornou falso, onde tudo se tornou caricatural. Ela não compreendeu que se deve buscar nos personagens modelos, Heitor, Ulisses, Enéas, Ana Karenina, Sherlock Holmes, Scrooge, Brás Cubas, e a lista não para. São mais que fantasias, são esquemas, chaves de interpretação de dramas que são observados e vivenciados. Nesse sentido, quanto mais distante do mundo real for a obra, mais descartável ela é. As boas obras, elas nos ensinam a separar o possível do impossível, o verossímil do absurdo, mas também o banal do excepcional. Elas nos preparam para o mundo, nos põem em contato com a maldade, a frieza, a inteligência, a sutileza, o sacrifício e o amor humanos, e também nos fazem aprender a viver, a sermos parte da humanidade. É isso que nós somos. Por isso, para usar um termo que o Olavo sempre usa, uma expressão sempre usada pelo Olavo, deve-se fazer a suspensão da descrença. É um clássico, já falamos aqui, é mais que um entretenimento, é uma vida possível. O que é isso? É algo que você poderia ter feito, mas não fez. Por isso é imprescindível que na leitura se viva na pele do personagem. Mesmo os personagens maus? Sim, os maus exemplos, porque até os maus exemplos nos ensinam. Então, se um clássico vai além do entretenimento, ele também é mais do que uma proposta moral. Ou seja, uma leitura eivada de moralismo pode e atrapalha bastante a compreensão, e principalmente a absorção da obra. A obra tem que estar livre desse tipo de julgamento. O que interessa nas obras da literatura clássica não é fazer julgamento das escolhas morais ou imorais do personagem, mas aguçar, preste atenção, aguçar através deles a nossa própria percepção moral, expandir o nosso imaginário, para usar outro termo que está muito em voga, ou seja, aprender a julgar melhor, mas não os outros, a nossa própria vida, a ponderar nossas próprias escolhas. A literatura, sobretudo a poesia, ela deve ser tomada como uma expressão momentânea e possível de sentimentos e atitudes.
e não como propostas dogmáticas, né, de moral e conduta. Ler assim é não saber ler, né? É confundir Hamlet com um código de filosofia moral. Então, obras da literatura, elas não existem para serem condenadas ou absolvidas. Nesses dois casos, estamos fazendo um julgamento. Muito pelo contrário. É elas que nos julgam, né? Somos nós que devemos comparecer ao tribunal da literatura clássica. É nós que devemos julgar a nossa vida através dos clássicos da literatura e não o contrário, não é mesmo? É aquilo que o Olavo sempre fala sobre filosofia. Não devemos julgar a filosofia antiga pelo nível da filosofia atual. É muito pelo contrário, né? É o nível da filosofia clássica que deve julgar a filosofia atual. Pouco deve nos interessar o que os estudiosos de hoje dizem sobre Platão. A pergunta principal é o que Platão diria sobre os estudiosos de hoje, né? É você abrir a metafísica de Aristóteles ou a ética nicômaco e perguntar, tá, o que Aristóteles diria sobre a minha vida, né? Essa é a pergunta crucial ao se ler um clássico. É o clássico que nos julga e não o contrário. Os clássicos existem para serem absorvidos e integrados à nossa personalidade. Nós devemos ir aos clássicos para maturar nossas posições, para vencer nossos preconceitos, para saber reconhecer o mal, né? Amar o bem, para saber expor nossos sentimentos, nossos pensamentos, para conhecer as complexidades da vida, né? Saber que o mundo não é um paraíso, e para nos tornarmos humanos completos. O escritor cubano Guilhermo Cabrera Infante, em seu belíssimo texto Uma História do Conto, ele diz o seguinte: o conto é tão antigo quanto o homem, né? E ele continua, eu vou colocar na tela para a gente ler junto. Ele diz o seguinte: antes até que aquele anônimo artista de Altamira pintasse seus minúsculos murais, deve ter existido um autor anônimo na região que contasse contos para seus companheiros de caverna sentados em volta de uma fogueira. O homem, como sabemos, é o único animal que faz fogo. O contista é o único ser humano que faz contos. Esses contos seriam, por exemplo, narrações de um dia de caça, perdido no encalço de um cervo branco com um chifre na testa. Os contos não perduram nas paredes da caverna, mas não se perderam, foram reencontrados, contados na memória coletiva. Ou seja, o clássico tem essa dupla missão de nos fazer conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. O José Moninácer, ele dizia que nós não explicamos os clássicos, né? Eles é que nos explicam. E é exatamente isso. Sentar em volta da fogueira para ouvir sobre o mundo e as suas aventuras ou as suas desventuras, né? Sair da prisão dos nossos pensamentos. Eu creio que esse é o principal convite que nos faz a literatura clássica. Afinal, como diria o São Tomás de Aquino, nós nascemos em duplas trevas, o pecado e a ignorância. A salvação para ambos vem de fora, da graça redentora do batismo e da leitura atenciosa dos clássicos. E essa leitura é essa leitura que nos ilumina como as chamas de uma fogueira que arde, enquanto nós ouvimos atentos as palavras do ancião, que aqui é um símbolo para a tradição, né? A tradição que nos traz símbolos que refletem a humanidade e que liga os leitores, antes isolados pelo tempo e pelo espaço, ao restante da raça humana.